Oi, queridas! Hoje eu gostaria de fazer esse vestidinho com vocês, que o meu eu trabalhei com um fio para agulha número 1,75. Usei dois tipos de fio, um amarelo e um branco para colocar na cintura. Usei 1 metro de cada um deles. E usei 3 botõezinhos para colocar aqui atrás. Vamos para o passo a passo? Começo trabalhando 87 correntinhas. Então, eu vou fazer todas as minhas 87 correntinhas e depois voltamos para continuar juntas. Já trabalhei as minhas 87 correntinhas. Então, agora eu venho e conto 1, 2, 3 e 4. Eu vou na 5ª correntinha e trabalho um ponto alto. Vou na próxima correntinha e trabalho o meu 3º ponto alto, porque as correntinhas aqui no começo é já o meu 1º ponto alto. Vou na próxima correntinha e trabalho um outro ponto alto. Na próxima correntinha, um outro ponto alto, e assim eu vou continuar trabalhando um ponto alto para cada correntinha, até ficar com um total de 14 pontos altos. Já trabalhei os meus 14 pontos altos, então eu faço 2 correntinhas. Vou na próxima correntinha sem pular nenhuma, vou próprio na próxima correntinha e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço o meu 2º ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço o meu 3º ponto alto. Na próxima correntinha, faço o meu 4º ponto alto, e assim eu vou continuar até ficar com outros 14 pontos altos. Já trabalhei os 14 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas, vou na próxima correntinha sem pular nenhuma correntinha e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço o meu 2º ponto alto. Vou lá na próxima correntinha e faço o meu 3º ponto alto. E assim eu vou continuar trabalhando um ponto alto para cada correntinha, até ficar com um total de 28 pontos altos. Já trabalhei os meus 28 pontos altos. Agora eu faço 2 correntinhas. Vou na próxima correntinha sem pular nenhuma e faço um ponto alto. Vou na próxima e faço um outro ponto alto. Na próxima, um outro ponto alto. Na próxima, um outro ponto alto. E assim eu continuo até ter um total de 14 pontos altos. Já trabalhei os meus 14 pontos altos, então eu faço outras 2 correntinhas. Vou lá na próxima correntinha sem pular nenhuma e já faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço um outro ponto alto. Na próxima, um outro ponto alto. E assim eu vou continuar trabalhando um ponto alto para cada correntinha, até ter um total de 14 pontos altos. Trabalhei os 14 pontos altos, então aqui eu fiquei na primeira carreira com 14 pontos altos, 2 correntinhas, 14 pontos altos, 2 correntinhas, 28 pontos altos, 2 correntinhas, 14 pontos altos, 2 correntinhas e 14 pontos altos. Então, agora, eu viro o meu trabalho, porque eu vou começar a próxima carreira. Entro aqui no primeiro ponto alto e trabalho nele um ponto baixo. Trabalho esse ponto baixo sem fazer correntinha, nada. Entro já diretamente e faço o meu ponto baixo. Trabalho 2 correntinhas. Vou lá no próximo ponto alto, que é o 2º ponto alto, e trabalho um ponto alto. Vou no 3º, trabalho um ponto alto. No 4º, um ponto alto. E assim eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada ponto alto, até chegar aqui no último ponto alto. Já trabalhei um ponto alto para cada ponto alto. Então, agora, eu venho aqui, aonde eu tenho as 2 correntinhas e trabalho um ponto alto.
trabalho 2 correntinhas, volto ali nas 2 correntinhas e trabalho um outro ponto alto. Então, assim, eu fiz um aumento, e aqui nessa carreira, eu fiquei com 15 pontos altos. Agora, eu venho aqui onde eu tenho os próximos 14 pontos altos, vou lá no primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no segundo e faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto, e assim eu continuo fazendo um ponto alto para cada ponto alto até chegar aqui no último ponto alto. Já trabalhei até chegar lá no último ponto alto, então eu venho aqui onde eu tenho as 2 correntinhas e trabalho um ponto alto, 2 correntinhas e um outro ponto alto. Então, assim, aqui eu fiz um outro aumento. E nesse grupo, eu fiquei com 16 pontos altos. Agora, eu venho aqui onde eu tenho os 28 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto alto. Vou no segundo, trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E assim eu vou continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até chegar lá no último ponto alto. Já trabalhei um ponto alto para cada ponto alto até chegar lá no último ponto alto. Agora, eu venho aqui onde eu tenho as 2 correntinhas e trabalho um ponto alto, 2 correntinhas e um outro ponto alto. Então, assim, aqui, que eu tinha 28 pontos altos na carreira de baixo, nessa carreira eu fiquei com 30 pontos altos, porque eu fiz um aumento aqui e um outro aqui no finalzinho. Agora, eu venho aqui, onde eu tenho o próximo grupo de 14 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. Vou no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto, e assim eu vou continuar até chegar lá no último ponto alto. Então, eu já trabalhei até chegar ali no último ponto alto. Agora, eu venho nas 2 correntinhas e trabalho um ponto alto, 2 correntinhas e um outro ponto alto. Então, aqui, como eu fiz um aumento desse lado e um outro aumento aqui no finalzinho, eu fiquei com 16 pontos altos. Então, agora eu venho aqui, onde eu tenho os últimos 14 pontos altos, vou lá onde eu tenho o primeiro e trabalho um ponto alto. Vou no segundo, trabalho um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E assim, eu vou continuar até chegar lá no último ponto alto. Eu vou ficar com um total de 15 pontos altos, porque aqui eu vou fazer só um aumento, que é esse aqui do começo. Então, eu já trabalhei até chegar ali no último ponto alto. Então, nessa carreira, eu fiquei com 15 pontos altos, 2 correntinhas, 16 pontos altos, 2 correntinhas, 30 pontos altos, 2 correntinhas, 16 pontos altos, 2 correntinhas e 15 pontos altos. Então, agora, eu começo a próxima carreira, virando o meu trabalho, venho aqui onde eu tenho o primeiro ponto alto e trabalho um ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, assim eu tenho o meu primeiro ponto alto. Vou lá no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no meu terceiro ponto alto e trabalho um ponto alto. No quarto ponto alto, trabalho um ponto alto. E assim, eu vou continuar até chegar aqui no último ponto alto. Nessa carreira, eu vou trabalhar exatamente o que eu fiz na segunda carreira. Então, agora eu trabalho até chegar aqui no último ponto alto, e depois voltamos para continuar juntas. Então, eu já trabalhei um ponto alto para cada ponto alto, até chegar lá no último ponto alto. Agora, eu venho aqui onde eu tenho as 2 correntinhas e trabalho um ponto alto, 2 correntinhas e um outro ponto alto. Venho aqui onde eu tenho os meus pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto alto. Vou no segundo, trabalho um ponto alto.
No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E assim, eu vou continuar até chegar lá no último ponto alto. Então, eu já trabalhei os pontos altos até chegar lá no último ponto alto. Agora, eu venho aqui onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho um ponto alto, duas correntinhas e um outro ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com 18 pontos altos, porque eu fiz um aumento aqui no começo e um outro aqui no finalzinho. Agora, eu venho aqui onde eu tenho os meus 30 pontos altos, vou lá no primeiro e faço um ponto alto. Vou no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim eu vou continuar até chegar lá no meu último ponto alto. Então, eu já trabalhei até chegar ali no último ponto alto. Agora, eu venho aqui onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho um ponto alto, duas correntinhas e um outro ponto alto. Então, aqui, desse ladinho, eu fiquei agora com 32 pontos altos, porque eu tenho um aumento desse lado e um aumento aqui no finalzinho. Agora, eu venho aqui onde eu tenho os meus pontos altos. Eu tenho 16 pontos altos, por isso eu vou nele, lá no primeiro, e faço um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e assim eu continuo até chegar lá no último ponto alto. Então, eu já trabalhei um ponto alto para cada ponto alto, até chegar lá no último ponto alto. Agora, eu venho aqui onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho um ponto alto, duas correntinhas e um outro ponto alto. Então, aqui, eu fiquei com outros 18 pontos altos, porque eu tenho um aumento desse ladinho e também lá no finalzinho. Agora, eu venho aqui. Eu, na carreira de baixo, eu tenho 15 pontos altos, então, eu vou lá no primeiro e faço um ponto alto. Vou no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, e assim, eu vou continuar até chegar lá no último ponto alto. Eu vou ficar com 16 pontos altos, porque aqui eu tenho só o aumento desse ladinho, eu não tenho um aumento lá no final. Por isso, eu vou ficar com 16 pontos altos. Então, eu já trabalhei até chegar lá no último ponto alto, e assim, eu terminei essa minha carreira. E eu fiquei aqui com 16 pontos altos, duas correntinhas, 18 pontos altos, duas correntinhas, 32 pontos altos, duas correntinhas, 18 pontos altos, duas correntinhas e 16 pontos altos. Então, agora, daqui pra frente, eu vou sempre repetir isso. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto. Quando eu chego nas duas correntinhas, eu trabalho um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto. Chego lá nas próximas duas correntinhas e trabalho um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Assim, eu faço em toda a minha carreira. A cada carreira, eu vou aumentar os meus pontos. Eu vou trabalhar por um total de 9 carreiras. Cada vez que eu vou começar a minha carreira, eu entro no meu primeiro ponto alto e trabalho um ponto baixo. Trabalho duas correntinhas, só aí eu vou lá no segundo ponto alto e começo a trabalhar eles. Então, eu vou agora continuar trabalhando até ficar com as minhas 9 carreiras, e depois eu volto para continuar juntas. Agora que eu já trabalhei as minhas 9 carreiras, eu vou começar a fazer a 10ª, entrando no meu primeiro ponto alto e trabalhando ali um ponto baixo. Vou no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixo. Vou no terceiro, trabalho um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo, e assim eu vou continuar até chegar aqui no último ponto alto. Já trabalhei todos os meus pontos baixos até chegar ali no último ponto alto. Agora, eu venho aqui, onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho um ponto baixo. Trabalho duas correntinhas,
Vou pular aqui todos esses pontos altos até chegar nas próximas duas correntinhas. Entro ali dentro e trabalho um ponto baixo. Então, ficou assim. Vou agora no próximo ponto alto e trabalho um ponto baixo. Vou no próximo, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim eu vou continuar até chegar aqui no último ponto alto. Já trabalhei todos os meus pontos baixos. Agora, eu venho aqui onde eu tenho as duas correntinhas e trabalho um ponto baixo. Trabalho duas correntinhas, uma e duas. Vou pular todos esses pontos altos e vou lá onde tem as próximas duas correntinhas. Vou entrar ali e vou fazer um ponto baixo. Então, assim, aqui eu trabalhei a outra, deixei o espaço para outra manguinha. Vou aqui onde eu tenho os pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. E assim, eu vou continuar até chegar aqui no último ponto alto. Então, eu já trabalhei até chegar ali no último ponto alto, fiz um ponto baixo para cada um deles. Então, o meu trabalho agora tá assim, eu tenho aqui as duas manguinhas, a parte da frente e as duas partes da trás. Agora, eu vou começar a fazer a próxima carreira, que eu vou fazer ela inteirinha de pontos baixos. Por isso, eu entro ali no meu primeiro ponto baixo e trabalho nele um ponto baixo. Vou lá no segundo ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Vou no terceiro, trabalho um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. No quinto, um ponto baixo. E assim, eu vou continuar até chegar aqui, no meu último ponto baixo. Já trabalhei um ponto baixo para cada pontinho, até chegar lá no meu último ponto baixo. E agora, eu encontro as duas correntinhas, por isso eu entro na primeira correntinha e faço um ponto baixo. E na segunda correntinha, faço um ponto baixo. Venho aqui, onde eu tenho o outro grupo de pontos baixos, vou lá no primeiro deles e faço um ponto baixo. Fica assim. Vou no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim, eu vou continuar até chegar aqui no último ponto baixo. Depois, eu vou ali na primeira correntinha e faço um ponto baixo. Na segunda correntinha, faço um ponto baixo. Venho aqui onde eu tenho o primeiro ponto baixo desse outro ladinho e começo a fazer um ponto baixo para cada um deles, até lá no finalzinho. Então, nós vamos trabalhar essa carreira inteirinha de pontos baixos e depois voltamos para continuar juntas. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira. Agora, eu venho aqui do outro ladinho, entro com a minha agulha no primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Então, agora, eu começo a próxima carreira, trabalhando 3 correntinhas. Vou no meu próximo ponto baixo e trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas, vou pular 2 pontos baixos sem trabalhar, vou lá no terceiro e trabalho um ponto alto. Vou naquele depois e trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. Vou naquele depois e faço um ponto alto. Outras 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. Vou naquele depois e faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto.
Então, desse jeito, eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Então, eu já trabalhei até chegar ali no finalzinho. Agora, eu faço as minhas últimas 2 correntinhas. Pulo os últimos 2 pontos baixos sem trabalhar, vou ali onde eu tenho as 3 correntinhas. Vou na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, assim, eu acabei essa carreira. Agora que eu já fui lá na terceira correntinha e fechei com ponto baixíssimo, vou começar a próxima carreira. Então, eu começo a próxima carreira entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Venho aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, vou lá na primeira correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Venho aqui no espaço das 2 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar 4 correntinhas. Pulo os meus 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no próximo espaço das próximas 2 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Outras 4 correntinhas. Vou pular os próximos 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no próximo espaço das 2 correntinhas e trabalho um ponto baixo. 4 correntinhas. Vou pular os 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no próximo espaço das 2 correntinhas e trabalho um ponto baixo. 4 correntinhas. Pulo os 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no próximo espaço das 2 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Então, assim, eu vou continuar trabalhando em toda a minha carreira. Então, eu já trabalhei até chegar ali onde eu tenho o último grupo de 2 correntinhas. Então, agora eu faço as últimas 4 correntinhas e venho aqui onde eu trabalhei o meu primeiro ponto baixo, que eu trabalhei os pontos baixíssimos e depois um ponto baixo. Entro nesse ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu entro aqui onde eu tenho as 4 correntinhas e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Vou voltar ali dentro e vou trabalhar outros 2 pontos altos. 1 e 2. Trabalho uma correntinha, volto ali dentro e trabalho outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, assim, eu fiquei com um lequinho de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Vou aqui onde eu tenho o próximo grupo de 4 correntinhas e faço a mesma coisa, trabalho 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Uma correntinha e outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou aqui onde eu tenho as próximas 4 correntinhas e vou repetir um outro lequinho. Faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou lá nas próximas 4 correntinhas e faço um outro lequinho. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, assim, eu vou trabalhar em cada grupo de 4 correntinhas. Vou fazer um lequinho para cada um deles. Vou trabalhar sempre 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Já trabalhei toda a minha carreira. Então, agora que eu fiz aqui o último lequinho, eu encontro onde eu comecei a minha carreira trabalhando 3 correntinhas. Vou na minha terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, agora, eu começo a próxima carreira entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou no terceiro ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Venho aqui na correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto.
Volto ali na mesma correntinha e trabalho 2 pontos altos, porque eu estou fazendo um lequinho. Agora que eu tenho os meus 3 pontos altos, trabalho uma correntinha, volto ali na mesma correntinha e trabalho outros 3 pontos altos. Então, fiquei assim com um lequinho. 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Agora, eu pulo os meus 6 pontos altos sem trabalhar, vou lá na próxima correntinha e trabalho um outro lequinho. Faço os 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Uma correntinha, volto ali na mesma correntinha e faço outros 3 pontos altos. Então, assim, eu trabalhei um outro lequinho. Vou pular os próximos 6 pontos altos sem trabalhar, vou lá na próxima correntinha e vou trabalhar ali um outro lequinho. 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Vou pular os 6 pontos altos sem trabalhar, vou lá na próxima correntinha e faço a mesma coisa. 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Então, assim, eu vou trabalhar em toda a minha carreira. Vou fazer um lequinho sempre aonde eu tenho as correntinhas que fica lá no centro do meu lequinho. Então, eu trabalho toda a minha carreira e depois voltamos para continuar juntas. Já trabalhei toda a minha carreira, fiz o meu último lequinho. Então, eu vou aqui onde eu comecei a carreira, que eu comecei trabalhando 3 correntinhas, vou lá na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou começar a próxima carreira e vou fazer assim em todas as outras carreiras, entrando no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Vou no meu terceiro ponto alto e trabalho um ponto baixíssimo. Venho aqui onde eu tenho a correntinha e trabalho um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto, volto ali dentro e trabalho outros 2 pontos altos. Assim, eu fiquei com 3 pontos altos. Trabalho uma correntinha, volto ali na mesma correntinha e faço outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, assim, eu fiz um lequinho. Vou pular os 6 pontos altos sem trabalhar, venho aqui na próxima correntinha e faço um outro lequinho. Trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Pulo 6 pontos altos sem trabalhar, vou lá na próxima correntinha e faço um outro lequinho. 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Então, eu vou continuar trabalhando assim. Em cada lequinho, eu vou lá na correntinha e faço um outro lequinho. E meu trabalho vai ficando desse jeito. Eu vou trabalhar assim toda essa carreira e todas as outras carreiras que eu preciso para que ele fique do comprimento que eu desejo. Então, eu vou trabalhar o meu, vocês trabalham de vocês e depois continuamos juntas. Já trabalhei aqui embaixo, eu fiz 16 carreiras com os lequinhos. Por isso, agora eu posso cortar esse fio, arrematar bem, porque eu vou voltar trabalhando as mangas. Então, agora, eu venho aqui, porque eu vou trabalhar aqui a minha manguinha. Venho aqui embaixo da manguinha, eu tenho as 3 correntinhas que eu usei para colocar um lado da manguinha no outro. Vou entrar na minha segunda correntinha e vou colocar ali o meu fio. Vou trabalhar uma correntinha que me vale como primeiro ponto baixo.
Vou na próxima correntinha e vou trabalhar um ponto baixo. Venho aqui onde eu tenho os pontos altos, vou lá no primeiro ponto alto e trabalho um ponto baixo. Vou no segundo, trabalho um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. No quinto, um ponto baixo, e assim eu continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, até chegar aqui no último ponto alto. Então, eu já trabalhei até chegar ali no meu último ponto alto, os pontos baixos. Agora, eu venho aqui debaixo da corrente do bracinho, de novo, onde eu tenho ainda uma correntinha sem fazer, entro nessa correntinha e trabalho um ponto baixo. Vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu comecei trabalhando uma correntinha e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Assim, eu acabei essa carreira. Vou começar a minha segunda carreira subindo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Volto ali no mesmo lugarzinho e trabalho um outro ponto alto e um terceiro ponto alto. Assim, eu trabalhei 3 pontos altos. Trabalho uma correntinha, volto ali no mesmo lugarzinho e faço outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou pular 1, 2 e 3 pontos baixos sem trabalhar. Vou lá no quarto e faço a mesma coisa. 3 pontos altos. Uma correntinha e outros 3 pontos altos. Então, assim, naquele pontinho, eu trabalhei um outro lequinho. Vou contar 1, 2 e 3 pontos baixos sem trabalhar, vou lá no quarto e faço um outro lequinho. Trabalho nele 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, ali no quarto ponto alto, eu trabalhei um outro lequinho. Vou pular 3 pontos baixos sem trabalhar, vou lá no quarto e faço um outro lequinho. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha e outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, assim, eu vou trabalhar em volta de todo o bracinho. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira, eu fiquei com 8 lequinhos. Agora que eu fiz o último lequinho, eu venho aqui onde eu comecei a minha carreira, vou lá na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Assim, eu posso cortar o meu fio e arrematar, porque o meu trabalho nessa manguinha já está pronta. Já trabalhei a outra manga, do mesmo jeito que nós trabalhamos essa, e agora eu tenho que fazer aqui, a parte aberta. Então, eu vou entrar aqui embaixo, onde tem entre uma parte e a outra, eu vou próprio aqui no pontinho que tá aqui, e vou colocar o meu fio. Vou agora entrar aqui do meu lado esquerdo, onde tem o ponto baixo, e vou trabalhar um ponto baixo. Vou na próxima carreira de ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Venho aqui, onde eu tenho a carreira de pontos altos e trabalho 2 pontos baixos. Então, eu entro ali no meu pontinho, faço o meu primeiro ponto baixo. Vou um pouquinho mais pra lá no meu pontinho e faço um outro ponto baixo. Vou na próxima carreira de pontos altos, vou aqui no comecinho do ponto alto e faço um ponto baixo. Vou um pouquinho mais pra lá, perto do pezinho, e faço um outro ponto baixo.
Vou na próxima carreira de pontos altos, vou lá no comecinho dele, faço um ponto baixo. E vou mais lá perto do pezinho e faço um outro ponto baixo. Desse jeito, eu vou continuar trabalhando até chegar aqui em cima. Já trabalhei até chegar lá em cima, por isso agora eu entro aqui onde eu tenho aquela carreira de correntinhas, vou lá na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto baixo. Outras 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto baixo. Outras 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto baixo. Então, desse jeito, eu vou continuar trabalhando em toda a minha carreira. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira, fiz o último ponto baixo, onde eu tenho o penúltimo ponto alto da carreira de baixo. Por isso, agora eu vou lá no próximo ponto alto, que são onde eu tenho as 3 correntinhas. Vou lá na correntinha que eu encontro aqui em cima e trabalho um ponto baixo. Vou agora trabalhar aqui, descendo na abertura. Por isso, eu venho aqui na primeira carreira, vou lá no comecinho do meu ponto e trabalho um ponto baixo. Vou lá no finalzinho e trabalho um ponto baixo. Vou na próxima carreira e faço a mesma coisa, vou no comecinho do meu ponto alto e faço um ponto baixo. Vou lá no finalzinho dele e trabalho um ponto baixo. Vou no próximo, faço a mesma coisa, vou lá no comecinho e trabalho um ponto baixo. Vou lá no finalzinho e trabalho um ponto baixo. E desse jeito, eu vou continuar até chegar aqui na última carreira de pontos altos. Então, eu já trabalhei até chegar lá na última carreira de pontos altos, onde eu já trabalhei os 2 pontos baixos. Agora, eu venho aqui na próxima carreira, que é uma carreira de pontos baixos, e trabalho um ponto baixo. Vou na próxima carreira, que é uma outra carreira de pontos baixos, e trabalho um ponto baixo. Então, desse jeito, eu acabei esse meu ladinho. Vou agora aqui do outro lado. Então, agora eu venho aqui do outro ladinho, aonde eu encontro o primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Vou no próximo e trabalho o meu segundo ponto baixo. Vou trabalhar 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos baixos sem trabalhar, vou lá no terceiro e trabalho um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo e trabalho o meu segundo, no próximo o terceiro, no próximo o quarto, no próximo o quinto e no próximo o sexto. Agora que eu tenho 6 pontos baixos, eu trabalho 2 correntinhas, pulo 2 pontos baixos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo e faço o segundo, no próximo o terceiro, no próximo o quarto, no próximo o quinto e no próximo o sexto. Trabalho 2 correntinhas, pulo os 2 pontos baixos sem trabalhar, venho aqui onde eu tenho o terceiro e trabalho um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho, vou vir aqui onde eu tenho o primeiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Venho onde eu tenho as 2 correntinhas e trabalho 2 pontos baixos, 1 e 2. Venho onde eu tenho 6 pontos baixos e trabalho um ponto baixo para cada um deles. Por isso, eu vou no primeiro e faço um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo, no quarto, um ponto baixo, no quinto, um ponto baixo,
e no sexto, um ponto baixo. Venho nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos. Então, eu faço o primeiro, volto lá dentro e faço o segundo. Venho aqui, aonde eu tenho 6 pontos baixos, vou lá no primeiro e faço um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. No quinto, um ponto baixo. E no sexto, um ponto baixo. Venho nas duas correntinhas e trabalho 2 pontos baixos. 1 e 2. Venho aqui onde eu tenho o último ponto o primeiro ponto baixo, desculpe, e faço um ponto baixo. Vou lá no meu último ponto baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho. Vou no próximo ponto baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Vou no próximo, trabalho um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo, e assim eu vou continuar até chegar lá em cima, no último ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada um deles. Já trabalhei um ponto baixíssimo para cada ponto até chegar lá no último ponto baixo. Agora, eu entro aqui, que eu tenho um ponto baixo, que tenho as duas correntinhas, e tinha trabalhado um ponto baixo na carreira de baixo. Vou nesse ponto baixo e trabalho um ponto baixíssimo. Venho aqui, aonde eu tenho as 3 correntinhas, e trabalho um ponto baixíssimo. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, volto ali nas minhas correntinhas e trabalho um outro ponto alto. Uma correntinha, volto lá nas mesmas 3 correntinhas e trabalho outros 2 pontos altos. 1 e 2. Vou nas próximas 3 correntinhas e vou fazer a mesma coisa. Trabalho 2 pontos altos, 1 e 2. Uma correntinha e outros 2 pontos altos, 1 e 2. Vou lá nas próximas 3 correntinhas e trabalho 2 pontos altos, 1 e 2. Uma correntinha e outros 2 pontos altos, 1 e 2. Vou nas próximas 3 correntinhas e faço sempre a mesma coisa. Trabalho 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou nas próximas 3 correntinhas e trabalho um outro lequinho. Faço os meus 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, assim, eu vou continuar trabalhando em toda essa carreira. A cada 3 correntinhas, eu trabalho um lequinho, fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Já trabalhei toda a minha carreira, até chegar aqui onde eu tenho o último grupo de 3 correntinhas. Agora, eu vou começar a próxima carreira. Vou subir 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou pular os 2 pontos altos sem trabalhar, venho aqui onde eu tenho a correntinha e vou fazer ali um lequinho. Então, eu trabalho 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Assim, eu fiz um lequinho. Vou pular os 4 pontos altos sem trabalhar, vou lá na próxima correntinha e faço um outro lequinho. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Pulo os 4 pontos altos sem trabalhar, vou lá na próxima correntinha e faço a mesma coisa. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Pulo os 4 pontos altos sem trabalhar, vou lá na próxima correntinha e trabalho um outro lequinho. Trabalho os 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, assim, eu vou continuar trabalhando toda a minha carreira. Eu pulo
os 4 pontos altos sem trabalhar, vou onde tem a correntinha e faço um lequinho. Com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Assim, eu vou trabalhar até chegar aqui na última correntinha. Já trabalhei toda a minha carreira, até chegar ali na correntinha do último lequinho. Agora, eu venho aqui e pulo o primeiro ponto alto sem trabalhar, vou lá no segundo, que é o último ponto alto, e trabalho um ponto alto. Vou começar a próxima carreira subindo 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou aqui onde eu tenho a correntinha do meu lequinho e vou trabalhar 2 pontos altos, 1 e 2. Uma correntinha e 2 pontos altos. 1 e 2. Vou pular os 4 pontos altos sem trabalhar, vou lá na próxima correntinha e vou fazer a mesma coisa, 2 pontos altos, 1 e 2. Uma correntinha e 2 pontos altos, 1 e 2. Pulo os 4 pontos altos sem trabalhar, vou lá na próxima correntinha e faço a mesma coisa, trabalho 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Vou trabalhar praticamente a mesma coisa que eu fiz na carreira de baixo. Então, eu vou trabalhar assim, para cada lequinho onde tem as correntinhas, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Desse jeito, eu vou trabalhar toda a minha carreira. Já trabalhei toda a minha carreira, até chegar ali no último lequinho. Agora, eu pulo os 2 pontos altos sem trabalhar, vou ali onde tem as 3 correntinhas, vou na correntinha que tá lá em cima e trabalho um ponto alto. Então, assim, o meu vestidinho está pronto, eu posso cortar esse fio e arrematar. E colocar os botões. Então, a única coisa que nós vamos fazer agora é vir aqui, na direção que nós estamos com as casinhas, e vamos colocar os 3 botõezinhos. Eu já acabei o meu vestidinho, eu passei uma fitinha, eu usei 2 fitinhas, uma branca e uma amarela. Coloquei a amarela, que é mais fininha, em cima da branca, que é mais larguinha. E passei em todo o meu vestidinho. E aqui atrás, eu coloquei 3 botõezinhos. Então, o meu vestidinho já está pronto. E ele ficou assim. E assim é o resultado final. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo e até a próxima.